Como julgar as aparições? Estas aparições são verdadeiras ou fruto da imaginação? Não seriam fantasias provocadas artificialmente pelo desejo ou por leituras? Vários fatos provam sua autenticidade, como o dos sofrimentos expiatórios. Ei-los. 1. Desde pequena, Maria Cima desejou ajudar as almas do purgatório. Com todo zelo, procurou ganhar as indulgências e rezou por elas inúmeras orações indulgenciadas, mas ignorava que poderia expiar pelas almas, sofrendo por elas. Estes sofrimentos expiatórios são duros, como o do purgatório. Foi preciso todo o seu espírito de sacrifício e a consciência de seu voto feito para aceitar espontaneamente sofrer tanto pelos outros. Um dia perguntou se não seria possível rarear um pouco as visitas das almas, para poder dormir o necessário, sem o que já não poderia fazer seu trabalho. Foi-lhe respondido que fizera o voto de abandono total como alma vítima. Sua oferta fora sincera ou um sonho piedoso? Se a Mãe de Deus levava a sério suas palavras, ela deveria aceitar. Além disso, precisava cozinhar melhor e alimentar-se bem. Poderia assim aguentar mais do que pensava. O homem é capaz de suportar além do que imagina. Foi-lhe assegurado que as almas do purgatório a ajudariam a cumprir suas obrigações diárias. Maria Cima distingue claramente aquele que lhe aparece em sonho, daquele que lhe aparece quando acordada. As almas acordam-na, falam-lhe e vêm a ela com seus sofrimentos. Às vezes acontece que deve sofrer durante o dia todo, enquanto faz seus trabalhos. A prova de que não se trata de doença ordinária é o fato de estes sofrimentos serem por vezes anunciados e depois cessarem imediatamente após o tempo fixado. Maria Cima falou-me com frequência que o ano santo mariano, 1954, parecia demorar para terminar por causa do quanto lhe custava. Algumas almas do purgatório chamaram sua atenção dizendo-lhe que devia assumir tudo o que Deus mandava. 2. Foi manifestado várias vezes o desejo de se poder observar Maria Cima durante a noite, para descobrir se de fato acontecia alguma coisa. Isto foi o que fizeram, levados pela curiosidade, os jovens FN, AN, WB, EB, WB, e em parte uma menina KB, pensando em mistificação. Nas 2 noites anteriores à festa da Imaculada Conceição, em 1954, usando uma escada, subiram a um pequeno balcão que estava diante da janela aberta do quarto de Maria Cima. Ouviram-na gemer surdamente e chorar em meio a seus sofrimentos. Viram-na procurar o lenço para enxugar as lágrimas. Ouviram-na falar com as almas, formular perguntas e fazer anotações. Os observadores nada viram nem ouviram das almas, mas pararam de rir e zombar a respeito das aparições das almas do purgatório. Tinham refletido. O de mais idade falou-me das suas impressões e observações. Maria Cima soube, por meio de uma alma do purgatório, que tinha sido espiada por 2 noites, mas que isso tinha sido um bem para os espiões. Quando soube que eles não tinham visto as almas, perguntou a uma delas como isso era possível. Eis a resposta. Aqueles jovens estão ainda vivos. Mas eu também estou viva, objetou Maria Cima. No entanto, vos vejo. E a alma disse, tu és dos nossos, estamos nas trevas, o caminho que conduz a ti é luminoso. Maria Cima perguntou, e se eu não vos receber? A alma respondeu, não podemos forçar-te a fazê-lo, graças à misericórdia de Deus, porque és dos nossos. Maria Cima disse, que significa tu és dos nossos? A alma respondeu, com teu voto te entregaste de modo especial à Mãe da Misericórdia. Ela te deu a nós, e por este motivo o caminho que conduz a ti é luminoso para tantas almas.
Fazes bem em receber-nos com solicitude, com amor e compaixão. Assim podes libertar-nos mais rapidamente, sofrendo menos. Podes receber mais graças e méritos, e entender muitas coisas a respeito das almas das quais pedes informações. 3. Pode-se averiguar a veracidade dos fatos, constatando a exatidão das indicações fornecidas por Maria Cima em relação às almas. Tais indicações deviam ser transmitidas aos parentes dos falecidos, que na maioria dos casos eram totalmente desconhecidos dela. No relatório endereçado a Don Chan, aparecem longas listas de nomes de falecidos com seus pedidos. Enviei a maior parte das indicações aos párocos, a fim de poderem examiná-las, pedindo-lhes para me darem resposta no caso de corresponderem à realidade. Para os casos indicados no meu relatório, foi-me respondido que elas eram exatas. 4. Nos fatos apontados pelas almas em favor das quais Maria Cima teve de suportar padecimentos expiatórios, pude verificar certas circunstâncias das quais ela nada podia saber, como no caso do padre de Colônia, que colaborara para o martírio de Santa Úrsula e suas companheiras. Durante a avalanche catastrófica de janeiro de 1954, almas do purgatório revelaram a Maria Cima que havia pessoas sepultadas sob a neve. A última foi encontrada viva em Blons 2 dias depois. Outras catástrofes ocorridas durante aquele ano mariano foram-lhe também preditas. Maria Cima anunciou a enchente que se deu no verão de 1954, 2 dias antes de os jornais a noticiarem. Algumas almas tinham-lhe falado. 5. No caráter de Maria Cima, nada há de complicado, de tenso. Desde que se ofereceu para sofrer pelos pecados dos mortos, dá a impressão de uma grande calma e de humor estável, ainda maior que antes. Após o ano mariano, pesou-lhe a fadiga dos meses que precederam a festa da Imaculada Conceição. Sentia necessidade de dormir, o que aconteceria a qualquer ser humano normal nas mesmas circunstâncias. 6. O que Maria Cima aprendeu das almas, o que viu para sua instrução e conforto, concorda plenamente com os ensinamentos de fé sobre a justiça e misericórdia divinas, com a doutrina do purgatório e com os juízos e a doutrina da autoridade eclesiástica. 7. O fato de Maria Cima ter podido formular perguntas e receber respostas concernentes às almas despertou dúvidas. Há razões para se temer que pessoas curiosas mudem os fatos, procurando neles o sensacional. No início, alguns lhe pediram para fazer perguntas às almas de parentes falecidos. Em meados de outubro, foi-lhe anunciado que durante a semana de finados poderia dirigir perguntas a respeito das almas, cujos parentes tivessem empreendido ou realizado as boas obras de que elas necessitavam. Sem dúvida, é agradável a Deus que os parentes se preocupem com seus mortos. No entanto, Maria Cima soube que há também no purgatório almas pelas quais podia se interessar, sem contudo ser obrigada a fazê-lo. Tratava-se, na maioria, de almas que estavam no mais baixo grau do purgatório. Por um desígnio especial da piedade da Mãe da Misericórdia, tais almas podiam pedir a Maria Cima a própria libertação. Isto lhe foi dito assim, palavra por palavra. Devemos informar-te que não és obrigada a interessar-te por elas, mas que podes interessar-te. Sim, para certo número de almas, deves pedir na oração de poderes encarregar-te delas. Se descartas estas almas, não te tornas culpada de nada, e elas não te importunarão uma segunda vez. Mas se te encarregares com solicitude, receberás as maiores graças, e nós poderemos dar-te maiores informações a respeito dos falecidos.
Não se trata, portanto, de impressões, mas de graças em favor das almas. Somente quando lhe foram formuladas perguntas por curiosidade, tentaram, por exemplo, perguntar-lhe a respeito de Hitler e Stalin. Não recebia nenhuma resposta ou recusava. Em novembro de 1954, espalhou-se a notícia que poderia fazer-lhe perguntas, e vieram muitos, mesmo de bem longe. Nem sempre, nem em toda parte se observou a discrição necessária, o que deu motivo para falatórios. Falou-se o que era verdadeiro e o que era falso. 2 casos deram o que falar. Um hoteleiro de S morreu repentinamente em outubro de 1954. No âmbito religioso, não era um praticante zeloso, nem católico militante. Às perguntas feitas, responderam que as missas celebradas para ele não lhe eram de grande ajuda, porque durante a vida assistira às missas com indiferença. Mais tarde, explicaram a Maria Cima que uma oferta de 3.000 xelins para as missões poderia libertá-lo. O irmão e a esposa do falecido rezaram bastante pela sua libertação ainda no ano mariano. Cumpriram a obrigação pedida. Pouco tempo depois, o falecido foi libertado porque, com frequência, durante as conversas, defendera a religião e a virgindade da Virgem Maria. O público tomou conhecimento do caso, mas de maneira pouco clara. Muitos se admiraram desta libertação e acharam que o purgatório não era uma coisa tão horrível. O segundo caso mostra como, em certas ocasiões, Deus permite a mesquinhez humana tanto para nos provar quanto para nos admoestar. Trata-se de um acidente rodoviário, cuja vítima foi o administrador de um convento feminino, em B. As irmãs do convento inquiriram Maria Cima a respeito dele. Declarou que estava livre. Mais tarde procurou a folha onde anotara as respostas à noite. Estava escrito que não fora ainda libertado. Entre mentes, a notícia chegou até B, causando emoção porque o administrador fora caluniado. Maria Cima perguntou a uma alma se era culpada pelo fato que, lendo e dando a resposta a primeira vez, o não lhe ter passado despercebido. A resposta foi: de uma parte és culpada, porque tiveste muita pressa. De outra, é o demônio que se intrometeu. Mas também este fato teve seu lado bom, porque as pessoas precisam saber que em tais circunstâncias o silêncio é necessário. Eis porque isto foi permitido. Foi também uma humilhação para ti e foi salutar. Não sabes por quanto tempo receberás respostas. Depende dos que te perguntam se sabem ou não calar. Há muito mérito em assumir a proteção de uma alma, isto é, em estar pronto a fazer sacrifícios para libertar uma alma desconhecida. Após a festa da apresentação, 2 de fevereiro, Maria Cima já não teve tantas respostas. Às vezes eram 2, 3 ou 4 almas de cada vez, embora não se soubesse bem de que coisa cada uma delas tinha necessidade. Era preciso isto para lutar contra a curiosidade. Restringiu-se o número das perguntas e, deste modo, acabou o gosto pelo sensacional. Se a Mãe de Deus desejava dar este socorro a muitas almas, era necessário manter o silêncio a fim de impedir que secasse esta modesta fonte de graças que ajuda às almas do purgatório.